Então, o que são esses mandatos coletivos? Os mandatos coletivos são candidaturas e talvez eventualmente mandatos, né, que se estruturam não ao redor da figura do parlamentar, mas coloca o parlamentar não como um ponto de partida, mas como um resultado de um processo coletivo de tomada de decisões mesmo. Geralmente, o mandato coletivo significa uma despersonalização da figura parlamentar e a quebra da relação parlamentar-assessor, e significa também que nesse espaço não se forma apenas uma liderança, mas várias lideranças que ocupam funções diferentes ou às vezes dividem as funções. No geral, isso produz uma quebra de hierarquias formais que eu acho bem interessante. Os mandatos coletivos, eles seguem estruturas variadas, então eu vou dar aqui alguns exemplos das formas que eu tenho visto por aí. Por definição, o mandato coletivo seria assim: o mandato coletivo que vai ter várias pessoas concorrendo juntas para ocupar uma vaga, e no caso elas seriam então co-candidatas. No sentido da lei eleitoral, apenas um seria eleito, mas os acordos são firmados, inclusive através de estatutos, né, para trazer garantia da divisão de tarefas e até mesmo do salário, e aí combater qualquer hierarquia entre eles vindo de dentro do coletivo. Isso é o que seria uma definição básica. Então, por exemplo, uma pessoa que é filiada a um partido formalmente coloca o seu CPF e vira candidata aos olhos do Estado. Mas ela tem um acordo com outras 4 pessoas em que vão dividir o mandato. Pode ser dividir responsabilidades, pode ser também dividir o próprio salário. Normalmente essas pessoas são apontadas para o gabinete para também terem alguma proteção legal. Mas aí o termo do acordo que vai regrar sobre como tudo é feito, inclusive sobre essa questão do salário, para não ter custo maior nem nada. E aí na campanha, e depois se ganhar, esses 5 seriam co-deputados ou co-vereadores ou algo assim, mesmo sendo que só aquele um seria o oficial aos olhos do Estado, e aquele um seria o que poderia acessar a tribuna, por enquanto, já que tem sim alguns projetos para mudar isso. Mas, de qualquer maneira, todo o resto do processo é coletivo e é regido por esse termo de acordo e tem uma participação democrática e até elementos do que a gente chama de sociocracia no processo de decisão. Esse tipo aqui eu tenho chamado na minha pesquisa sobre mandatos coletivos como um mandato coletivo de ocupação coletiva. Só que numa visão mais ampla de mandato coletivo, tem uns outros formatos